Bom dia, terceiro ano. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre demografia, né? O estudo da população. Fiquei bem maior aqui para entendermos bem mais explicado, tá bom? Vamos lá. Vamos trabalhar hoje as teorias demográficas. Tá bom? Nós tivemos aí reformulações de teorias para entendermos essa dinâmica no que se refere à população. Nossa primeira teoria vem de Thomas Robert Malthus, ou a teoria malthusiana, né? Malthus, na época, vamos lembrar aqui que ele não contava, né, com o avanço da tecnologia no campo. Malthus não contava com todo esse processo de industrialização, com o processo de urbanização. Então ele reformulou, desenvolveu a seguinte teoria do crescimento populacional. Para Malthus, certo? O ritmo da população, certo, seria bem maior do que o ritmo da produção de alimentos. A população ia crescer bem mais do que a produção de alimentos poderia alcançar essa população. Então ia gerar uma fome, uma miséria muito grande, certo? Onde o ritmo da população seria geométrico, 2, 4, 8 e 16, 32, por aí vai. E o ritmo da produção de alimentos seguiria o ritmo aritmético, 1, 2, 3, 4, 5. Solução para isso. O que é isso? Nós deveríamos ter um equilíbrio. Ação, certo? As ações. Uma ação da adoção de uma política pública de controle de natalidade. Para a época, de que maneira? Nós temos aí a questão da sujeição moral, certo? Dentro dessa sujeição moral, eu teria o seguinte aí, né? Essa questão de você não ter filhos, tá bom? Dificultando o aumento da natalidade. Como é que eu dificultava o aumento da natalidade para aquela época? Aumentando o preço dos alimentos, reduzindo os salários, certo? Então isso foi uma das formas que Malthus achou que poderia acontecer para que não tivesse... voltando aqui. Essa demorou, viu? Essa está demorando, essa demorou. Vocês têm que ver aí o computador para um professor. Então foi essa única maneira que Malthus achou, tá bom? Aumentar o preço dos alimentos, abstinência sexual, tá bom? Para você ficar realmente privado dessa questão da sexualidade, diminuir o preço, aumentar o preço dos alimentos, diminuir os salários, era a única forma. Só que Malthus não contou, pessoal, que teríamos aí a questão da Revolução Verde, né, da tecnologia no campo. A teoria neomalthusiana vem aí do seguinte, baseada no pensamento de Malthus, mas com uma pequena diferença, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, tudo começou a melhorar, vamos dizer assim, acabaram os conflitos, certos conflitos, os conflitos bélicos, as cidades começaram a se reestruturar e a população começou a crescer novamente. E tinha-se um medo muito grande de voltar aquela preocupação de um crescimento populacional, uma explosão demográfica, certo? Então, de que maneira? Os neomalthusianos acreditavam no seguinte, na teoria deles era alarmista, certo? E catastrófica. Deveria-se ter um alerta para que não se tenha uma catástrofe futura. Uma explosão demográfica onde a fome e a miséria aumentassem de maneira planetária. Então, a situação ia ser bem difícil, certo? Para isso, também os neomalthusianos colocavam o seguinte, colocavam a culpa nos países pobres. Quanto mais países pobres, os pobres eram a culpa da miséria. Veja qual era o pensamento dos neomalthusianos. Um pensamento realmente muito radical para a época, mas que ganhou força, muita força, nessa questão aí depois da Segunda Guerra Mundial. Como vocês bem têm aí no livro de vocês, que eu coloquei aqui para vocês, na página 161, certo? Para quem não tem o livro, eu vou ler aqui. Os neomalthusianos aceitam a ideia que a produção de alimento ocorre em ritmo superior, para eles acreditavam nisso, né? Que, lembra a teoria de Malthus? Que a produção de alimentos não iria alcançar, certo, o ritmo da população. Já para os neomalthusianos, não. Que a produção de alimentos iria suprir essa necessidade, show de bola, num ritmo bem superior. Porém, eles achavam o quê? Que a superpopulação, né, o crescimento desordenado, é a causa da pobreza. Quanto mais pessoas, no caso, quanto mais países subdesenvolvidos, mais pobreza teriam. Era dessa maneira que eles acreditavam na teoria neomalthusiana, tá certo? Nós vamos ter aqui também outras teorias. A teoria reformista ou marxista, certo? É o seguinte aí. Para os marxistas, ou em oposição, claro, né? Uma teoria sempre indo contra a outra, né? Pegando só algumas coisas, mas sempre indo contra a outra, considera que
Veja bem o que eu coloquei para vocês. A própria miséria causada do aceleramento do crescimento demográfico e não o contrário, tá bom? A miséria causa do acelerado crescimento demográfico. Ou seja, para os neomalthusianos, os pobres, certo, é que causavam o crescimento demográfico. Para eles não, era totalmente ao contrário. Eles propõem o seguinte, uma melhor distribuição de renda, certo? Eliminar a concentração de renda e ter uma distribuição de renda, certo? Na questão do aumento ao auxílio para a questão da escola, o acesso à escola, o acesso à alimentação, o acesso ao emprego, e com isso melhorando a vida social das pessoas, certo? Investindo nessa questão econômica das pessoas, com planejamento, tudo bem? Então isso iria diminuir a natalidade. Então a teoria reformista acreditava nisso, tá bom? Eliminar a concentração de renda, fazer uma boa distribuição de renda, certo? Para poder diminuir e assim controlar a natalidade, certo? E eu vou ter aqui para vocês já mais fácil de ser entendida, a teoria ecomalthusiana, né? O eco aí já dá para ter uma noção, né? Ela vai estar aí ganhando força em 1970, né? 1970 é um período que o Brasil tem a criação das grandes cidades. E é o seguinte, é a questão da sustentabilidade, né? Que eles diziam que se não tiver um controle da população, os recursos naturais vão ser eliminados bem mais rápido. Porque quanto maior a população, maior vai ser a necessidade de retirar os recursos naturais. A população vive dos recursos naturais para tudo que vocês usufruem, certo? Então, qual seria a única solução para controlar a devastação do meio ambiente? Um controle de natalidade, né? A questão das pílulas anticoncepcionais, as campanhas para não ter filhos, que no Brasil nós não temos isso. No Brasil nós não temos um controle de natalidade, tá bom? A distribuição dos preservativos é contra as doenças sexualmente transmissíveis, mas para controlar a natalidade, não. De maneira resumida, nós temos aqui para vocês, ó, deixei aqui para vocês entenderem melhor, tá certo? Eu destinei aqui um gráfico umas informações para vocês, tá bom? Um resumo das teorias para você prestar atenção. Teoria malthusiana, tá bom? Alimentos crescem em progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, e a população cresceria em progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, certo? Tá bom? Teoria neomalthusiana, a culpa é dos países pobres, a culpa da superpopulação dos países pobres. Teoria reformista, renda é sinônimo de informação, uma boa distribuição de renda, as pessoas ficariam bem informadas, com uma qualidade de vida melhor e teríamos aí o controle da natalidade. E a ecomalthusiana, um desenvolvimento sustentável. A única forma de diminuir a degradação ambiental é controlando o crescimento populacional, tá bom? Beleza? Na próxima aula nós vamos resolver algumas questões referentes à aula 1, a parte 1 e essa parte 2, de como é exigido no Enem, tudo bem? Fique em casa.